Assuntos mais comentados durante o terceiro mandato do presidente Lula é a famigerada taxa das blusinhas. Para quem não lembra, essa taxa é o nome popular dado ao imposto cobrado sobre compras internacionais de valor menor, feitas em sites como a Shopee e o AliExpress. Antes, as compras de até $50 feitas dentro do Remessa Conforme tinham isenção do imposto de importação. Com a mudança, essas compras passaram a pagar uma taxa federal, além do ICMS estadual. Em maio, o governo federal editou uma medida provisória que suspendeu essa cobrança e ela está prestes a caducar. Caso não seja votada até o dia 8 de setembro, o imposto de 20% volta automaticamente. E, no meio da campanha política, o Lula definitivamente não quer que isso aconteça. Tanto que esse é um dos assuntos que está rolando no almoço entre ele e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. A gente ainda não tem como saber como é o teor dessa conversa, se ela vai garantir a votação, mas tem como avaliar quais os impactos que ela vai ter. Quem vai nos ajudar com isso é o cientista político Magno Cal. Magno, muito boa tarde. Que bom que você está aqui de volta com a gente no Agora Metrópolis. E, de fato, não é nada bom para o Lula caso essa MP caduque. Então, ele realmente está trabalhando para que isso não aconteça. Mas explica para a gente por que ele não quer que isso aconteça. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui no Metrópolis. Lula coloca nesse esforço concentrado do Congresso Nacional algumas das suas esperanças para essa campanha mais intensa que a gente vai ver nas próximas 4, 5 semanas. Lula tem a fraqueza, por um lado, de ser a janela, de ser vidraça, de ser aquele que deveria estar fazendo tudo para que a vida do brasileiro fosse melhor. E se você, senhora, senhor, não está sentindo que a sua vida está melhor, a culpa deve ser do Lula. Esse é o discurso muito fácil para a oposição fazer e que cola muito no governo como o Lula. Mas a vantagem é que o Lula pode ajudar alguns projetos de lei, alguns temas a passar no Congresso Nacional. E o presidente Lula tenta exercer essa vantagem, fazendo com que alguns temas de interesse que ele supõe também serem do interesse da população avancem pelo Congresso Nacional e deem a ele esse discurso de fazer com que esses temas cheguem mais próximo da realidade do cidadão brasileiro. Um deles é a taxa das blusinhas. E muitos podem pensar, ora, mas foi o Lula que assinou a taxa das blusinhas lá atrás. E estão certos. Foi o presidente Lula que assinou a taxa das blusinhas, foi a primeira-dama Janja que disse que quem iria pagar a taxa das blusinhas seriam os empresários. Foi todo o governo que atuou para proteger naquele momento o varejo e fazer com que a taxa das blusinhas acontecesse no Brasil. Agora Lula mudou de ideia, ele é o patrono da revogação da taxa das blusinhas. Para ele, é uma tentativa de ganhar um apelo eleitoral, de ganhar esse apoio do eleitor de última hora, mesmo que haja na internet vídeos de Lula defendendo outras posições, de prints de membros do seu governo defendendo outras posições. O que interessa nesse momento é se Lula dará ao eleitor essa sensação de que o governo opera para melhorar a sua vida. O que aconteceu há 2 anos atrás, a campanha do Lula tentará fazer que desapareça da memória do eleitor. Para Lula, neste momento, junto com a questão da escala 6x1 e a PEC do crime organizado, a PEC da segurança pública, são apostas que Lula tenta fazer com que avancem no Congresso para que ele use essa vantagem do incumbente. Já que ele vai ser vidraça dos opositores, é bom para Lula que ele consiga, pelo menos, agregar à sua campanha algumas das vantagens de ainda ser o presidente da República. E para além da taxa das blusinhas, esse almoço que começou ali por volta de 1h30 da tarde, quando os presidentes das casas chegaram no Palácio da Alvorada, ele também vai tratar de outros temas, como o fim da escala 6x1. Um detalhe que chama a atenção é o fato de que esse almoço acontece depois dessa reaproximação de Lula com Alcolumbre e depois do próprio Hugo Mota ter aproveitado esse vácuo deixado pelo Alcolumbre para também se aproximar de Lula. E, ao mesmo tempo,
acontece em um momento em que o Flávio Bolsonaro, que é o principal concorrente do Lula, tem dificuldade de tecer essas alianças. Magno, o que representa nesse momento o Lula estar se reunindo com os presidentes das duas casas? Porque, apesar dele, obviamente, ainda ser presidente da República, ele está no meio da campanha para a reeleição. E você descreveu muito bem essa dinâmica política, Rafael, de um distanciamento entre Alcolumbre e Lula, que se apresentou como uma oportunidade de Hugo Mota atuar nesse vácuo entre o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República, declarar apoio à reeleição do presidente Lula, já que Hugo Mota ele é também candidato à reeleição à Câmara dos Deputados lá pela Paraíba. Ele optou por declarar apoio ao presidente Lula, se aproximando de Lula e talvez já se organizando para ter o apoio de um futuro governo Lula na sua futura candidatura a mais um mandato liderando a Câmara dos Deputados. E tem esse ar de unidade institucional, de normalidade institucional, que é um dos trunfos do presidente Lula. É claro que há pontos, neste momento, de legislação que pode apelar a certos nichos da sociedade em específico. A PEC da Segurança Pública é uma resposta legislativa que, mesmo que não tenha impacto imediato na vida do cidadão, Lula quer ter consigo durante essa campanha a reeleição. Então, Lula quer dizer que fez algo para que a segurança pública nos próximos anos melhore. Ele quer dizer para o eleitor que acabou com a escala 6x1 e que nos próximos anos essa situação vai melhorar para o eleitor. Então, é importante para Lula colocar essas questões de legislação adiante, mas também é importante para ele retomar essa bandeira da normalidade democrática, essa bandeira de que ele representa uma gestão do Estado mais pacificada do que representa o bolsonarismo, da sua capacidade de conversar com aqueles dos quais ele possa eventualmente discordar. Esse também é um ponto fundamental no apelo que Lula faz ao eleitorado brasileiro em oposição ao bolsonarismo. Então, há também aspecto simbólico, para além dos cálculos políticos, há também um cálculo simbólico de Lula relembrar o eleitor, neste momento de eleição, de uma bandeira que baseou a sua candidatura em 2022, de ser o candidato da paz institucional que se reúne com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, esteve com Alexandre de Moraes jantando com o presidente do Congresso Nacional. Então, essa também é uma estratégia, é uma ideia que Lula tenta transmitir para os eleitores, para além, claro, do cálculo eleitoral, político-eleitoral, que nós estamos tratando nesse momento, quando se trata de projetos de lei com potencial de popularidade muito alta, de políticos, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, que almejam uma reeleição aos seus cargos. Há toda essa complexidade envolvida nessa pacificação entre Lula, Alcolumbre e Hugo Mota. Olha, a gente vai falar agora um pouquinho sobre